Lições da Bíblia, com o pastor Estina. Olá, este é o seu programa Lições da Bíblia. Neste trimestre, que vai até o final do mês de março, estamos estudando Cristo em Filipenses e Colossenses. O assunto desta primeira semana: perseguidos, mas não abandonados. E o tema de hoje é Paulo, prisioneiro de Jesus Cristo. Filipenses e Colossenses são conhecidas como cartas da prisão, porque foram escritas enquanto Paulo estava encarcerado. Efésios e Filemão pertencem ao mesmo grupo de livros. A maioria dos estudiosos acredita que essas cartas foram escritas enquanto Paulo estava em Roma, por volta dos anos 60 a 62 da nossa era. Veja Atos capítulo 28, verso 16. Tanto em Efésios quanto em Filemão, Paulo se apresenta como prisioneiro de Cristo Jesus. Paulo dedicou a vida ao serviço de Jesus Cristo. Se esse serviço incluía ser preso, ele estava preparado. O apóstolo se descreve como um embaixador em cadeias, Efésios capítulo 6, verso 20. Ele havia realizado viagens missionárias, estabelecido igrejas e treinado obreiros para o Senhor. Ele poderia ter se perguntado: por que estou aqui quando poderia fazer muito mais sem essas correntes? Quando estava preso pela segunda vez em Roma, Paulo escreveu 2 Timóteo, que é considerada uma epístola pastoral. Portanto, pelo menos 5 livros do Novo Testamento foram escritos enquanto ele estava na prisão. Em nenhuma dessas cartas, Paulo menciona exatamente onde estava preso. Por isso, alguns sugerem que tenha sido em Éfeso ou Cesareia. No entanto, não há evidências bíblicas de que ele tenha sido preso em Éfeso. Cesareia poderia ser uma possibilidade mais viável, mas não havia nenhuma ameaça à vida de Paulo nessa cidade. Porém, quando a carta aos Filipenses foi escrita, claramente havia essa ameaça. Veja Filipenses 1, verso 20 e Filipenses 2, verso 17. Essa carta dá outras pistas sobre o local em que Paulo estava preso. Em primeiro lugar, ele menciona um pretório, que pode se referir à residência oficial do governador de uma província, como a de Jerusalém, onde Jesus foi interrogado por Pilatos, Mateus 27, 27, João 18, 33, ou a de Cesareia, onde Paulo esteve preso, Atos 23, 35. Contudo, Paulo usou esse termo para se referir a um grupo de pessoas, não a um local. Ele disse que toda a guarda pretoriana passou a conhecer o Evangelho, Filipenses 1,13. Em Roma, essa guarda era formada por soldados de elite, chegando a 14.000 pessoas que protegiam o imperador e guardavam seus prisioneiros. Em segundo lugar, Paulo também enviou saudações dos crentes que estavam na casa de César, Filipenses 4:22, indicando que ele estava preso em Roma, em contato com os que serviam no palácio imperial. Concluo o tema de hoje com a seguinte reflexão: como prisioneiro do Senhor, o apóstolo conquistava mais a empatia e o carinho dos irmãos, e suas palavras escritas por quem estava preso por amor a Cristo impunham maior atenção e respeito do que quando estava pessoalmente com eles. E por bondade, lembre-se sempre das palavras de Jesus: passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Eis que venho sem demora. E lembre-se que a voz é nossa, mas a palavra é de Deus. Bem, amanhã tem mais, se Deus assim nos permitir. E disse Jesus:
Examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. João 5,39. Eu sou o pastor Estina e este é o seu programa Lições da Bíblia, diariamente com você pela graça e misericórdia de Deus.